Olá! Depois de termos falado sobre o livro de Enoque e por que ele não entrou na Bíblia, hoje falaremos de outro livro apócrifo. Falaremos sobre o Apocalipse de Pedro, ou Revelação de Pedro, e por que a igreja primitiva também não aceitou este livro. Olá! Você ainda não é inscrito em nosso canal? Então inscreva-se já! Ative o sininho para receber as notificações sempre que postarmos um novo vídeo. Deixe o seu like, ele é muito importante para nós. E não esqueça de deixar o seu comentário. Diga o que você achou do vídeo. E se você tem sugestão para os próximos vídeos, deixe no comentário. Nós queremos muito saber a sua opinião. O manuscrito grego de Pedro, o Apocalipse de Pedro, foi descoberto através de escavações por Sylvain Grebot entre os anos de 1886 a 1887, na região da cidade Akhmin, no Alto Egito. Até então, não se tinha notícia de outro escrito que pudesse ter sido feito por Pedro, muito menos poderia-se imaginar que seria um livro apocalíptico. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O Apocalipse de Pedro traz similaridades a outros livros apocalípticos, como o Apocalipse de Esdras e o Apocalipse de Paulo. Neste livro, dois polos são fortemente destacados: o céu e o inferno. A primeira visão a ser destacada é o céu. Pedro vê os prazeres dados no céu para cada virtude. Neste contexto celestial, as pessoas possuem uma pele clara, como leite, cabelos encaracolados e são geralmente bonitas. A terra está repleta de flores e especiarias. As pessoas vestem roupas brilhantes, feitas de luz, como os anjos, e todos cantam suas orações em coro. Este quadro descrito por Cristo a Pedro nos remete ao incentivo quanto à permanência da virtude, pois lá haverá suas respectivas recompensas. A segunda visão destaca o inferno, e nela as punições para cada tipo de crime deixam o Apocalipse de Pedro ainda mais temível e mais obscuro em relação ao Apocalipse que conhecemos hoje, escrita por João. A seguir, veja a relação de pecados praticados e cada uma das suas condenações na narrativa grega. Verso 21. Então vi outro lugar em frente a este, sórdido, e era um lugar de castigo, e vi os que eram castigados, e os anjos que os castigavam, tendo as roupas escuras, de acordo com a atmosfera daquele lugar. 22. E alguns ali estavam pendurados pelas línguas. Ora, estes eram os que blasfemaram acerca do caminho da justiça, e debaixo deles uma fogueira que ardia e os castigava. 23. E havia um grande lago repleto de lava ardente, no qual estavam aquelas pessoas que se haviam afastado da justiça, e sobre elas estavam os anjos verdugos. 24. Também havia outras pessoas, mulheres, penduradas pelos cabelos sobre aquela lava incandescente. Ora, estas eram as que haviam adornado para o adultério. E quanto aos que se uniram a elas, estavam suspensas pelos pés, e tinham as cabeças sobre a lava. E todos diziam: não acreditávamos que haveríamos de findar neste lugar. 25.
e viu os assassinos e os seus comparsas jogados em um lugar estreito e repleto de répteis malignos, e eram mordidos por aquelas feras, e se revolviam naquele tormento. Ora, sobre eles havia vermes, tantos que pareciam nuvens negras. E as almas dos que foram assassinados estavam observando o castigo daqueles assassinos, dizendo: ó Deus, justo é o teu juízo. 26. Bem perto daquele lugar, vi outro lugar estreito, no qual caíam os fluidos dos que eram castigados. E ali se formara como um lago. Ali jaziam mulheres, submersas até o pescoço naquele lamaçal, e diante delas muitas crianças que haviam nascido precocemente choravam, e disparavam labaredas de fogo que feriam as mulheres nos olhos. Ora, estas eram as que conceberam fora do casamento e abortaram. 27. E outros homens e mulheres eram queimados até a sua metade, e jogados em um lugar escuro e flagelados pelos espíritos malignos, e tinham as entranhas devoradas por insaciáveis vermes. Ora, estes eram os que perseguiam os justos e os entregavam à morte. 28. E perto daqueles haviam ainda mulheres e homens mordendo os próprios lábios e sendo castigados. E eram içados por um ferro incandescente que lhes atravessava os olhos. Ora, estes eram os que blasfemaram e falaram mal acerca do caminho da justiça. 29. E diante deles havia ainda homens e mulheres mordendo suas línguas e tendo fogo ardente nas bocas. Ora, estes eram os que praticaram falso testemunho. E em outro lugar havia rochedos incandescentes, mais afiados do que espadas ou qualquer objeto pontiagudo. E mulheres e homens maltrapilhos, vestidos em trapos imundos, eram castigados rolando em volta de si mesmo. Ora, estes eram os ricos que confiaram em suas riquezas e não se compadeceram dos órfãos e das viúvas. 31. E em outro grande lago, repleto de pus, sangue e lava ardente, havia homens e mulheres ajoelhados. Ora, estes eram os que emprestavam dinheiro e acrescentavam juro sobre juro. 32. E outros homens e mulheres eram atirados em um grande precipício. Chegando ao fundo, eram puxados até o topo por aqueles que estavam sobre eles, e novamente lançados. Ora, estes eram os homens que profanaram os próprios corpos, comportando-se como mulheres. 34. E ainda outros perto deles, mulheres e homens, queimando, contorcendo-se e fritando. Ora, estes eram os que abandonaram o caminho de Deus. Realmente um livro muito forte, uma visão muito forte do que acontecerá para os criminosos e seus pecados no inferno. Por hoje é só. Se é a primeira vez que você nos assiste, quero convidar a se inscrever no canal, a compartilhar com seus amigos e também a acionar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Sejam todos abençoados na prática da palavra.